Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para mais uma aula de geografia, professora Mariana. Então, nós vamos estudar a semana 4 do PET volume 4, a unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Nessa semana, nós vamos ver sobre as fontes de energia e nós devemos saber classificá-las em renováveis e renováveis. O que o PET vai destacar para nós? Vai destacar essa questão ambiental em articulação com as cadeias produtivas e os recursos disponíveis na natureza, Então, o tema da nossa aula, a questão ambiental, a questão ambiental energética, os desafios atuais. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a questão energética e todos esses desafios. Então, olha, desde a primeira Revolução Industrial, os recursos energéticos, eles passam a ser destaque para a humanidade. Então, a Revolução Industrial ela foi um marco para o uso aí dos recursos energéticos. E vamos lembrar que quanto maior é o índice de industrialização de um país, maior será o consumo de energia desse país. E com isso, as fontes de energia também, elas passam a ter um papel muito importante na nossa vida, Atualmente, nós não conseguimos viver sem as fontes de energia. Aí, o que nós percebemos, Que atualmente a maior parte da matriz energética mundial é composta de fontes não renováveis, E por elas não serem renováveis, elas trazem sérios problemas aí, sérios questionamentos voltados para a questão ambiental, Pessoal, vamos lembrar, elas não são renováveis a curto prazo, elas são renováveis através do tempo geológico, e o tempo geológico pode demorar milhares ou até milhões aí de anos, E devido a esse uso aí das fontes de energia e hoje há um uso exagerado dessas fontes de energia não renováveis, nós estamos, vivenciando problemas sérios. Quais são esses problemas sérios? Então, eu destaco aqui, o risco de esgotamento das reservas, porque são não renováveis, então vai acabar. E a intensificação de problemas ambientais, como a emissão de gases do efeito estufa, que contribuem para o aquecimento aí global, certo? Dentro desse contexto aí, nós vamos analisar dois itens dessas fontes de energia. Então, nós precisamos entender dois conceitos, que muitas pessoas acham que são sinônimos, e eles não são sinônimos, não são sinônimos. Nós temos que entender o que é a matriz energética, e o que é a matriz elétrica, A matriz energética. Então, a matriz energética é o conjunto de fontes de energias disponíveis para movimentar as indústrias, os veículos, o uso doméstico, então lá no nosso fogão a gás, gerar energia. Então, esse processo é a matriz energética. E eu coloquei algumas imagens aqui dessa matriz energética, Essas fontes energéticas, elas estão disponíveis aí para nós, Então, conjunto de fontes de energia disponíveis. E a matriz elétrica? A matriz elétrica é um conjunto de fontes de energia disponíveis apenas para a geração de energia elétrica, Dessa forma, nós concluímos que a matriz elétrica é uma parte da matriz energética, Por isso, a matriz energética ela é muito mais ampla do que a matriz elétrica. E aqui nós temos matriz energética do Brasil e a matriz elétrica do Brasil. Então, nós percebemos que 60% da matriz elétrica do Brasil, ela provém de fonte hídrica, Apenas 15% dos combustíveis fósseis, a eólica corresponde com 8%, a biomassa 9%, a nuclear 1% e a solar apenas 0,8%. Então, nós temos aqui um grande potencial que pode ser ainda explorado de uma forma melhor,
A matriz energética, então petróleo e derivados, corresponde a 36%, né? Derivados aí da cana-de-açúcar, porque nós utilizamos o etanol, né, como um combustível, corresponde por 17% da matriz energética, tá? E aqui nós temos um gráfico, né, da matriz energética no Brasil e no mundo. Então, olha lá, e está destacando a não renovável e a renovável. O que nós percebemos? O Brasil tem 43,5% de matriz energética renovável, ao passo que no mundo tem 14% renovável e 86% não renovável. Se para nós, né, nós já percebemos que está difícil essa questão das fontes de energia, o valor, imagina para o restante do mundo que apenas 14% corresponde à energia aí, renovável. Então, é uma pequena parcela, tá? Em relação à matriz elétrica, olha a vantagem que o Brasil tem da sua matriz elétrica em relação ao mundo. 82% da nossa matriz elétrica provém de fontes renováveis, então é renovável. No mundo, apenas 24% é renovável e 76% não renovável. Esses dados são com base aí no ano de 2016. Então, o Brasil tem uma vantagem significativa de matriz elétrica renovável. Vamos ver agora um pouquinho os desafios que nós temos. Então, nós vamos ver aí um pouquinho a questão aqui do petróleo e do carvão mineral, tá? Quais são esses desafios? Então, o petróleo e o carvão mineral, eles são poluentes, né? Eles, no processo da extração, da queima desses combustíveis, eles vão emitir os gases do efeito estufa. O gás natural, ele é menos poluente, porém, ele também vai liberar resíduos aí que podem potencializar o aumento aí das temperaturas, né? As hidrelétricas, elas exigem construções de represas, então causam também grandes impactos ambientais no momento da construção. De que forma? Povoados, terras férteis, né? Áreas de floresta, de mata nativa, elas são todas encobertas. Bem próximo de nós temos aqui a represa de Furnas. E quem já teve a oportunidade de visitar, né? Fama, Capitólio, tem várias... Não, Capitólio não, Fama, Machado, várias cidades, elas foram inundadas pela usina hidrelétrica de Furnas. Então, Fama ela teve que ser reconstruída, né? As pessoas deixaram as suas casas. A energia nuclear, ela inclui riscos aí de acidentes. A produção da energia nuclear é limpa. O grande desafio é os acidentes, né? E outros fatores aí que nós podemos também ver, tá? Vamos estudar agora um pouquinho sobre o carvão mineral. O carvão mineral, ele foi muito utilizado lá na primeira revolução industrial, né? As fábricas, as indústrias, elas ficavam próximas às fontes de carvão mineral, porque os meios de transporte, eles não tinham tanta velocidade, então, quanto mais próximo da fonte de energia, melhor seria para a produção, né? O carvão mineral é muito usado nas siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. O Brasil ele tem que importar, ele importa dos Estados Unidos, da Austrália, África do Sul e Canadá o carvão mineral, porque nós temos poucas reservas de carvão mineral e o nosso carvão ele não é de boa qualidade, já que nós vamos ver qual é o carvão aí de boa qualidade, tá? O carvão mineral, ele formou-se também há muito tempo, no período, no tempo geológico, né? E para a gente obter esse carvão, ele vai passar por um processo aí de soterramento. E vamos analisar o mapa aqui, olha. A produção de carvão mineral ela está concentrada
concentrada aqui em Criciúma, que é a região carbonífera. Destaque para Uruçanga, Criciúma, Siderópolis, Lauro Miller. Toda essa faixa aqui da região sul é produtora de carvão aí mineral. Então, nós temos pouquíssimas reservas de carvão mineral, tá? E como que é formado o carvão aí mineral, tá? Então, através desse infográfico, nós vamos ver as fases de formação do carvão mineral. O carvão mineral, ele ocorre numa escala de tempo geológico que leva milhares ou até milhões de anos. Ele se formou na era paleozoica, né? Então, do tempo geológico da Terra, nós temos pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. O carvão formou-se na era paleozoica. Quais são os tipos de carvão? É turfa, lignito, o carvão betuminoso e o antracito. O de melhor qualidade é o antracito, certo? O carvão, ele é encontrado, então, em bacias sedimentares, passa por um processo de soterramento, então foram grandes florestas que foram soterrando, né? Quanto mais profundo e mais tempo melhor a qualidade desse carvão, e ele vai ocorrer, então, normalmente em áreas de bacias sedimentares pantanosas, certo? E agora nós vamos ver um pouquinho do petróleo, né? Esse material tão essencial que nós utilizamos muito e que causa também muitos impactos ambientais. O petróleo, ele é uma substância oleosa, né, cuja densidade é inferior à da água e é inflável, né? É originada a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons, certo? Também é encontrado aí em bacias sedimentares, né? E ao longo então dos anos, os depósitos sofrem diversas modificações até se transformarem no que corresponde a essa substância aqui chamada de petróleo, uma substância oleosa, tá? Ele pode ser encontrado em camadas mais superficiais ou até mesmo mais profundas, certo? E relaciona-se uma série de conflitos. Onde estão esses conflitos? Principalmente nos países do Oriente Médio, né? A gente costuma falar em a guerra do ouro negro, né? Diversos fatores voltados para as áreas onde que possuem reservas gigantescas aí de petróleo. Aqui no Brasil, nós temos destaque para o pré-sal, né? O que é esse pré-sal? É uma grande reserva subterrânea, tá? Então, vamos ver aqui. Nós temos o mar, 200 metros abaixo, nós vamos ter a camada pós-sal, depois teremos uma grande camada de sal, né? E aí, por fim, temos aqui a camada do pré-sal e abaixo nós temos aqui o petróleo, tá? Então, uma plataforma, ela perfura abaixo da camada do sal para extrair esse petróleo que está aqui no subsolo. As reservas estão localizadas entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então, está numa área bastante aí profunda, né? O óleo está sob a camada de sal, que pode ter até 2.000 metros de espessura. Então, essa camada de sal aqui, ela é muito intensa, né? E tá aqui uma grande riqueza do subsolo aí brasileiro, tá? Então, olha, nós tivemos também em relação a esses processos todinhos da exploração dos recursos minerais que são poluentes, acordos ambientais, tá? E nós vamos destacar aqui o Acordo de Paris. Ele foi assinado em 2015 por 194 países. O objetivo principal, limitar o aumento da temperatura mundial a 2 graus e, se possível, 1,5 grau até 2100. Então, a nossa tarefa é árdua, né? Fala que foi assinado pelos países, mas a responsabilidade é de todos nós. Países que ratificaram o acordo deverão se comprometer a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, deverá diminuir a queima desses combustíveis fósseis, buscar fontes de energias alternativas. Mas aí o que aconteceu, né? Entre os países que mais consomem petróleo, estão entre eles
a China e os Estados Unidos, né? E esses países deixaram o acordo aí de Paris. Então, eles não quiseram assumir esse acordo aí de Paris, tá? Então, a nossa meta nessa questão aí é economizar energia, porque se você economiza energia, ajuda aí o meio ambiente, tá? Faça a sua parte, um ótimo estudo. Até a próxima aula.